Olá, muito boa tarde. Assinalar o 1º de maio é uma ocasião para recolher diferentes olhares sobre direitos e deveres dos trabalhadores e, sobretudo, para analisar novas circunstâncias em que acontece a realização desse direito fundamental de todas as pessoas. Um desafio que colocamos agora a economista, líderes associativos, empregados e empregadores. Já não há estabilidade do emprego, mas as políticas públicas devem favorecer a estabilidade de emprego. É uma pequena do e de. Ou seja, a pessoa, um jovem que hoje inicia a sua vida laboral, vai passar por várias fases, por várias adaptações, por vários empregos. O fundamental é que haja oportunidades de mudança, de requalificação, de alteração até dos seus próprios objetivos. Isso não me parece nenhum mal. Quer dizer, até porque nós não podemos lutar contra uma coisa que desapareceu, que é o trabalho para toda a vida. O trabalho no sentido, o trabalho para toda a vida, certo, o emprego, um certo emprego para toda a vida. Perante isso, vale a pena procurarmos caminhos construtivos e positivos, e a economia tem que favorecer isso. Hoje as pessoas vivem numa economia muito anfíbia, em que não é tudo claro, seguro, certo, indiscutível como era no passado, mas isso é no mundo do trabalho como é em qualquer perspectiva da nossa vida. Perante essas alterações, essas modificações, de todos os lados temos que encontrar respostas novas para essa nova realidade de trabalho que se apresenta e preocupar-nos todos, desde quem governa, quem dirige as empresas, quem trabalha nas empresas, preocupar-nos todos com o tipo de transição que vai ser feita para uma outra forma de trabalho. É uma outra forma de exercício do trabalho, mas que não tem que alterar a relação do trabalhador, do patrão, do empresário ou de quem dirige o país e deve ter mais influência nas regras que este tipo de trabalho deve ter. O trabalho é para a vida, porque toda a vida vamos trabalhar até ao fim. A grande questão é que hoje em dia já não é uma única empresa, tipicamente, onde nós trabalhamos a vida toda. E cada vez mais já não são as empresas que cuidam de nós, mas somos nós que temos que cuidar da nossa própria vida profissional. Portanto, isso eu acho que é uma alteração enorme, e também, mas é um desafio para cada um. Quer dizer, não se deixar limitar àquilo que a empresa oferece, mas no fundo estar atento à sua oportunidade para se desenvolver como pessoa e como profissional. Portanto, é claro que era mais tranquilo ter uma empresa que pegava em nós e que nos aguentava durante toda a vida e que nos fazia crescer e que nos dava formação, mas isso já acabou hoje em dia e, portanto, hoje em dia cada um tem que trabalhar a vida toda, mas tem que ir preparando e estando atento às opções que tem em relação ao seu trabalho. O conceito de trabalho neste momento está numa perspectiva de mudança, mas de mudança num sentido que alguém pretende. Mas é necessário que as coisas não sejam assim, porque o conceito de trabalho neste momento é um trabalho individualista, um trabalho individual de que a pessoa fica isolada, sozinha, e não tem aquela perspectiva de dignidade do trabalho em que as pessoas se encontram, se juntam, conversam, partilham as suas dificuldades, os seus problemas e lutam para resolver essas situações. É esse tipo de trabalho que é necessário continuar a ter. É necessário que o trabalho se adapte à necessidade da pessoa e não a pessoa à necessidade do trabalho. A necessidade do trabalho quer dizer a necessidade do lucro, a necessidade de economia que não tem em conta as pessoas e que tem em conta apenas a centralização do poder e a centralização do lucro.
Nós sabemos que os tipos de empregos que se cria hoje são muito mais individualistas, muito mais, às vezes trabalham centenas de trabalhadores no mesmo espaço, mas quase sem relação entre si, embora a entidade empregadora seja a mesma, etc. Há muito trabalho individual, como dizia antes, mas também há formas coletivas de trabalho. Hoje em dia não é nada de anormal que diariamente ou regularmente as equipas de trabalho se juntam, refletem em conjunto o que é preciso executar, como se pode fazer, que tipo de interajuda poderemos, uns técnicos com outros, os especialistas com outros, interajudar-se para que o trabalho seja realizado. Ora, isso, digamos, esse tipo de valores de vida em sociedade devem ser, deviam ser mais divulgados, mais difundidos, porque há também esta novidade do trabalho, também traz formas novas de relacionamento e boas formas de relacionamento. Qualquer desenvolvimento, sobretudo tecnológico, tem vantagens e inconvenientes. O mundo virtual, as tecnologias, têm muitas vantagens para todos nós, mas também tem alguns inconvenientes. É que há postos de trabalho que desaparecem. No sistema financeiro, por exemplo, na banca ou nos seguros, milhares de postos de trabalho desaparecem naturalmente. Porque as pessoas já não vão ao banco, porque as pessoas já não... A maior parte das operações fazem virtualmente. Isso tem que ser encarado como uma realidade que suscita algumas preocupações, mas que nos põe perante novos desafios. E nesse sentido é importante conjugar esta ideia com uma nova geografia das profissões. Nós temos profissões que desapareceram, profissões que têm que ser reabilitadas, profissões emergentes e novas. Esse é o novo calendário e a nova perspectiva. Não vale a pena ser saudosista, mas ter a ideia construtiva do anúncio das novas medidas e do novo progresso feito numa economia que é uma economia digital e que é uma economia que deve, sobretudo, preservar a dignidade da pessoa humana. O trabalho digital, ou o trabalho digitalizado, ou o trabalho numa perspectiva de estar um dia inteiro a receber chamadas individualmente, sem sequer olhar para o... É um trabalho que embrutece. É um trabalho que prejudica a saúde e o trabalho deve funcionar para valorizar a pessoa, para que a pessoa seja feliz, para que a pessoa encontre a felicidade no trabalho e a realização no trabalho. Tudo na vida é uma oportunidade e acho que é assim sempre que temos que ver. É claro que traz desafios novos e aquilo que estamos a falar no princípio é um desafio, perceber que cada um tem que desenvolver a sua vida profissional e que não pode contar só com uma empresa. Perceber muitas vezes, se calhar, esta nova fase digital em que temos várias empresas com quem trabalhamos e não só uma única. Portanto, é um desafio, mas estes desafios são sempre oportunidades e para nós que acreditamos na eternidade, para nós que acreditamos e temos esperança que o mundo é sempre possível fazer de forma diferente, eu acho que temos que olhar para esses desafios todos que se vão impor como uma oportunidade e como um desafio para cada um de nós fazer melhor. Os sindicatos são a única forma organizativa que os trabalhadores têm para se defenderem e para se libertarem. É importante que nós procuremos que os sindicatos possam continuar a desenvolver-se e a responder de uma forma eficiente e eficaz. Para isso, é necessário que os trabalhadores também entendam esta necessidade, porque eu fui sindicalista há muitos anos, fui 14 anos sindicalista e sempre senti e fui dizendo que só os trabalhadores podem libertar os trabalhadores. Não se esteja à espera que mais ninguém os venha libertar. Não há nenhuma forma de eles se libertarem se não forem eles próprios a libertar-se. E a única forma é unirem-se, organizarem-se, participarem na vida dos seus sindicatos e terem, de facto, em perspectiva, um futuro mais risonho que vão ter, com certeza. A participação dos trabalhadores nas decisões e terem uma voz que se possam fazer ouvida é essencial e é desejável.
A única questão é que essa voz dos trabalhadores seja realmente a voz dos trabalhadores e não seja uma voz política de partidos e não seja uma voz que tem outros interesses que não os trabalhadores. E o que muitas vezes se sente nas empresas é que os sindicatos não estão a defender os trabalhadores, mas estão a defender outras opções. E por isso eu acho que é essencial, até pela noção cada vez maior, que a vida nas empresas não é uma luta entre trabalhadores e líderes empresariais. A vida nas empresas tem que ser uma conjugação de vontades que são diferentes no início, porque o objetivo de um trabalhador na empresa e o objetivo do líder pode ser diferente de entrada, mas depois têm que se unir no mesmo objetivo que é o êxito da empresa. E perante o mundo difícil e complexo em que as empresas hoje em dia funcionam, se não houver esta conjugação de vontades, a empresa não tem êxito. E, portanto, acima de tudo, o que é preciso é que haja esta ligação, esta confiança, mútua confiança e esta noção que todos precisam de todos na empresa. Trabalhadores e líderes precisam uns dos outros. As pessoas sozinhas terão sempre muito mais dificuldade em reclamar, em fazer valer os seus direitos. E nem estamos quase aqui a falar de novos direitos. Em Portugal falámos de recuperar direitos. Mas eles existem ou já existiram. Interessa é que os trabalhadores façam valer aquilo que são seus direitos numa sociedade. E isso é no coletivo que se consegue. Individualmente será sempre muito mais difícil. E no lado dos trabalhadores são associações sindicais. Serão porventura outras no futuro, mas são associações de trabalhadores na defesa dos seus direitos, no exercício da cidadania por aquilo que seja uma sociedade melhor e mais justa. Os sindicatos não podem ver as questões laborais como questões de arqueologia, ou seja, como estando a procurar defender os direitos dos trabalhadores numa economia, numa sociedade que já não existe. A nossa sociedade é menos assalariada, a nossa sociedade laboral é menos estável no sentido clássico do termo, novos desafios nos colocam, a qualificação profissional é um elemento determinante, um investimento que empresários e trabalhadores devem procurar fazer em conjunto, e perante isto nós temos a nova questão social. A nova questão social é diferente de há meio século, é diferente de há 3 décadas. A nova questão social hoje em dia chama-se a questão do desemprego. E os sindicatos não se devem limitar a defender aqueles que têm trabalho, mas sobretudo a procurar criar condições para que aqueles que não tenham trabalho possam ter com a maior estabilidade possível. Análises aos desafios colocados no mundo laboral que são enfrentados sobretudo pelos jovens. Solange Pereira é Presidente da Juventude Operária Católica e está hoje no programa Eclésia para indicar as propostas adiantadas por este movimento para quem procura o primeiro emprego e enfrenta com frequência a precariedade. Solange, boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estares neste programa no 1º de Maio e começava precisamente pelo assinalar deste dia. De que forma é que a JOC assinala o Dia do Trabalhador? Então, a JOC este ano vai assinalar o 1º de Maio em 2 dioceses onde a JOC está presente. As dioceses do Norte estarão no Porto, as dioceses do Sul estarão em Santarém. À volta deste 1º de Maio vai estar a nossa campanha nacional, que está quase a terminar, que está relacionada com a pressão na vida dos jovens, na escola e no trabalho. Esta dualidade na escola e no trabalho, porque sabemos que a maioria dos jovens frequenta a escola ou frequenta o trabalho e então para termos uma maior abrangência dos dados estatísticos, quisemos que assim fosse perceber como é que os jovens se sentem pressionados na escola e como é que os jovens se sentem pressionados no trabalho. Na boa metodologia da Ação Católica, seguem esses 3 passos: dever, julgar e agir. Exatamente. Os 2 primeiros já foram percorridos. Sim, sim. A etapa do ver começou com um inquérito feito aos jovens, tanto online como nas ruas, em papel, onde também culminou um comunicado com as conclusões da etapa do ver. E as fundamentais quais são? Onde vimos principalmente como é que os jovens se sentem pressionados, porque muitas das vezes os nossos jovens estão a ser pressionados, mas não sabem que o estão a ser. E então a principal pergunta que nós colocávamos aos jovens é se viver em pressão é normal.
porque muitos dos jovens, e depois, pronto, a etapa do ver, tem principalmente as conclusões de que os jovens são pressionados na escola tanto por parte dos professores, com uma carga horária excessiva, com conteúdos programáticos muito extensos, que fazem com que os jovens não tenham tempo para estudar. Depois também são pressionados pelos pais, que na época de testes ou em época de exames levam que os filhos estudem muito. E depois também pela parte da entrada na faculdade, porque muitos dos jovens acabam por seguir os instintos e as opções dos pais e não propriamente aquilo que querem ou aquilo que gostam. E depois também vimos que muitos dos jovens se pressionam a si próprios. Um conjunto de pressões. Exatamente, com a autoexigência, com o ser melhor que o outro. Não podem estar aí também fatores positivos e benéficos para a vida do jovem? Sim, acaba por também ter fatores positivos, mas por aquilo que vimos, os jovens hoje em dia vivem de tal maneira pressionados e por aquilo que vimos, não é só pelos professores, nem é só pelos pais, nem é só pela época dos testes ou de exames, acaba por ser tudo junto, que acaba por levar os jovens a situações de stress, a situações de angústia e a irem para a escola... não vendo a escola como uma coisa positiva, mas sim como uma obrigação e como uma coisa que se tem que fazer. Liberta-te é o desafio que a Juventude Operária Católica coloca no comunicado publicado agora há poucos dias, que resulta dessa segunda etapa do julgar. Exatamente. A etapa do julgar, em que, como normal na metodologia da revisão de vida, a etapa do julgar... nós confrontamos-nos com a mensagem de Jesus Cristo e analisamos e vemos aquilo que Ele realmente queria para nós. E o Liberta-te porque hoje em dia os jovens, tanto na escola como no trabalho, não veem esses dois postos como uma missão. Não os veem como uma realização, nem como... humanização, veem mais como sacrifício, como se fosse uma coisa normal, estarem a serem pressionados. O Liberta-te é mesmo isso, é para eles se libertarem desta pressão e arranjarem maneiras e arranjarem estratégias, que vai ser então a terceira etapa, o agir. Vamos tentar ajudar esses jovens a que eles se libertem. Alguma pista para que assim aconteça? Sim, por exemplo, nós vimos logo na etapa do ver que os nossos jovens estão um pouco informados, tanto relativamente aos direitos laborais como a meios de denúncias, porque nós sabemos que hoje em dia o trabalho e a precariedade no trabalho, para além dos salários precários, para além dos falsos recibos verdes, dos estágios profissionais, muitos também dos nossos trabalhadores são pressionados. Também a questão do bullying e do assédio moral no trabalho, por parte tanto de colegas como da entidade patronal. E muitos dos jovens não sabem também que meios utilizar para fazer essas denúncias. E então vamos deixar essas pistas de quais são os direitos dos jovens, quais são esses meios de denúncias, para que os jovens se possam libertar e que possam começar a agir. Estará em causa muitas vezes o garantir um posto de trabalho e renunciar até a essa denúncia? É sobretudo isso que faz calar muitas bocas? Sim, sim. Porque hoje em dia os jovens com a situação de precariedade acabam por se sujeitar a tudo, digamos assim. E começam a ver a pressão nos seus locais de trabalho como uma coisa normal, como uma coisa que têm que encarar no seu dia-a-dia e quando não tem que ser assim. E muitos dos nossos jovens... para terem uma vida independente e para começarem a constituir a sua vida, acabam por se calar a estas situações de pressão e continuar com isto, até que os leve assim, a casos de angústia e de desespero.
E acredito que, enfim, os conheçam também. Neste 1º de Maio, enquanto responsável pela Juventude Operária Católica, o que interessa afirmar, a pensar nos jovens trabalhadores? Interessa afirmar aquilo que a JOC tem vindo a afirmar até aqui. Para além desta campanha, claro que os jovens não vejam a pressão como uma coisa normal, mas depois também relativamente a tudo. Interessa afirmar a liberdade dos jovens, interessa afirmar e dar voz aos jovens que neste momento estão em situações laborais precárias. Interessa-nos afirmar que o jovem não tem que ser uma besta de carga, como o nosso fundador da JOC dizia. O jovem tem que fazer o seu trabalho com gosto, tem que lutar pelos seus direitos, e ninguém deve condenar um jovem por lutar pelos seus direitos e por lutar por aquilo que quer. E acredito que a pertença ao movimento ajuda também a que essa luta seja levada por diante e com sucesso. Toda esta campanha e daquilo que conseguimos apurar termina no dia 15 de julho, não é? Exatamente. A nossa campanha nacional vai ter o seu término no dia 15 de julho. Será no Centro Cultural de Congressos de Aveiro. Vamos ter várias organizações connosco, porque é isso que a gente mesmo quer, porque vai culminar aqui um agir e queremos que os jovens encontrem respostas, e para isso, para ter respostas, nada melhor do que convidar também outras associações para estarem connosco, e vai ser o maior encontro de jovens trabalhadores este ano. Muito bem. Muito obrigado, Solange Pereira, por ter estado aqui no programa Eclésia, e felicidades para esse trabalho na Juventude Operária Católica. Mais logo, acompanhe o programa Eclésia na Antena 1 pelas 22h45. Votos, boa tarde, bom feriado, até amanhã, se os quiser.